1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecerei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, meus irmãos. Fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai, diante de um assunto tão importante para as nossas vidas, nós pedimos, meu Pai, prepara as nossas mentes e corações para que toda a nossa preocupação, para que todo o nosso questionamento, toda a nossa dúvida seja removida agora em nome de Jesus, e que a santa palavra de Deus, a santa Escritura, o ensinamento do Senhor, faça morada em nossos corações e que saiamos daqui mais e mais servos de Deus e crescendo cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa religião, o cristianismo, é uma religião que é fundamentada, o fundamento da nossa religião são os milagres. Sem milagres não existe o cristianismo, não existe a nossa religião. Se nós formos ver, nosso Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus do impossível, e se nós não cremos nisso, nós não podemos ser chamados de cristãos. A criação é um milagre de Deus. Ao longo da palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós vemos milagres e mais milagres. Nós vemos a criação, como eu já falei, logo em seguida nós vemos o livramento que Deus deu à família de Noé. Um milagre, aquele livramento. O chamado de Abraão, o seu filho nascer naquela idade avançada que Abraão e Sara estavam, milagre de Deus. E o tempo vai passando, o povo cativo no Egito, e o livramento daquele povo, milagre. Deus opera um milagre, resgata aquele povo, abre o Mar Vermelho e demais milagres que nós vemos no livro de Êxodo. A palavra de Deus continua narrando, já com os profetas. Elias, quando ele ora junto ali contra os profetas de Baal, Deus responde a sua oração mandando fogo, milagre. E chegamos já no Novo Testamento, nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascimento de Jesus, milagre, uma virgem concebe, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Depois o ministério do Senhor Jesus, hoje nós estamos estudando nos pequenos grupos o Evangelho de Marcos, milagre atrás de milagres. E chegamos ao final do ministério do Senhor Jesus. Morte, crucificação, morte e ressurreição. Milagre, louvado seja Deus. E o ponto central desses milagres do cristianismo se chama ressurreição. A ressurreição é o momento mais importante do cristianismo, meus irmãos. Por que nós estamos aqui hoje no domingo cultuando o Senhor? Foi o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou, louvado seja Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso e somente por isso. Porque ele venceu a morte. E existem muitas consequências em negar-se à ressurreição. E é isso que nós lemos aqui, que nós vamos expor na palavra de Deus. Paulo argumentando com os coríntios quais são os problemas, as consequências de negar-se
que Cristo ressuscitou. Então, Paulo está enfrentando esses homens. A gente vê na perícope anterior, na semana passada, o pastor que pregou falou exatamente sobre isso. Que Paulo ele fala, olha, eu aprendi do Senhor, eu estou passando para vocês, que Cristo ressuscitou, foi visto por Cefas, depois pelos 12, e por mais de 500 irmãos, e dos quais muitos estão vivos, e são testemunha da ressurreição. É esse que ele está anunciando. E Paulo enfrenta isso. Qual era a dificuldade dos coríntios? Os coríntios eles eram gregos. E para os gregos, os mortos não ressuscitavam. Por quê? Porque para o grego, a matéria, a carne, ela é má. Ela é contaminada. E ela tinha que ser destruída, tinha que ser aniquilada, para que o espírito pudesse ser liberto. Isso era um pensamento dos gregos. Para o judeu já era o contrário. O judeu cria que tudo, cada átomo do nosso corpo, sepultado, ele iria ressuscitar literalmente. Só para os irmãos terem ideia, até hoje, em Israel, os judeus eles são sepultados sem caixão, somente envoltos num lençol branco, vão direto para a sepultura, porque eles têm que devolver a Deus o corpo como foi entregue pelo Senhor. Porque eles querem que aquele corpo vai ressuscitar, cada átomo vai ser ressurreto perfeitamente. No Brasil já é diferente. Um exemplo, o judeu quer fazer esse tipo de sepultamento, pela lei sanitária não permite. Eles são sepultados em caixões, como qualquer sepultamento. Só que eles vão sem roupa nenhuma, envoltos num lençol branco, porque tem que devolver o corpo para o Senhor da forma que o Senhor deu. Então, Paulo está debatendo com esses dois tipos de pensamentos, que eram a população que era a maioria da igreja na época, gregos e judeus convertidos. Então, Paulo deduz pela uma conclusão lógica da posição deles, que se os mortos não ressuscitam, Cristo não pode ter ressuscitado. E se ele não ressuscitou, a fé cristã é vazia. Ou seja, ele e os coríntios deixam de existir completamente como crentes. Se Cristo não ressuscitou, acabou tudo. É isso que ele está falando. Se não existe ressurreição dos mortos, tanto ele quanto os coríntios estão fazendo papel de tolos ali, reunidos. Resumindo, é isso que Paulo está falando. Entretanto, meus irmãos, a ressurreição é o alicerce da fé cristã. Sem ela, a fé não se mantém e a nossa vida cristã não tem motivação nenhuma para acontecer. Entretanto, ela é a proclamação que Deus anulou a maldição da queda. A ressurreição é a nossa vitória. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte. É o decreto que Deus venceu. A queda que aconteceu no Éden, louvado seja Deus, o Senhor venceu por nós. As nossas falhas, os nossos erros foram apagados na morte e na ressurreição de Cristo. A morte perdeu o seu aguilhão. O que é aguilhão que Paulo fala? É um espeto que fere. Então a morte não pode mais nos ferir, louvado seja Deus. Tanto que Paulo diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, louvado seja Deus. E eu vou pedir agora para os irmãos me acompanharem. Verso 12. Então, Paulo ele começa a conversar isso com os coríntios e ele fala, no verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Então, existiam na igreja de Corinto, mais um problema, para ser resolvido na igreja de Corinto, diante de tantos outros que nós já conversamos aqui ao longo dessas semanas, que tinham irmãos que rejeitavam a ressurreição de Cristo, dizendo que ela era impossível. Então, aqueles que rejeitam a ressurreição, não somente se opunham a Paulo, mas também negam a pedra angular da mensagem cristã. Atenderam à pregação de Cristo, mas não substituíram alguns princípios básicos das suas crenças, baseados na cultura do seu povo. Foi aquilo que eu falei. Creem em Jesus, creem na palavra de Jesus,
mas como o meu povo não crê na ressurreição, eu também não creio. Era isso que estava acontecendo na igreja, tanto da parte dos judeus quanto da parte dos coríntios, dos gregos. Na visão de Paulo, o que Deus nos ensina é que Deus, em um ato de recriação, ressuscitará os que estão em Cristo com um novo corpo, uma nova alma, adequados ao mundo depois da existência decaída. Aqueles que negam a ressurreição negam, portanto, que o poder de Deus possa revogar os efeitos do pecado. Então, quem nega que Cristo não ressuscitou, nega que Deus é poderoso para reverter o que o pecado fez nas nossas vidas. Que nós não podemos ser salvos, que nós não podemos ser justificados, que nós não podemos ser renovados em Cristo, que não podemos ser regenerados pelo amor do Senhor e pelo sacrifício do Senhor. Então, eles defendem que existe, até hoje, uma separação eterna entre a igreja e Deus, entre o homem e Deus. Entretanto, meus irmãos, a ressurreição garantiu para nós a restauração eterna da igreja na presença de Deus e não a separação. Não existe mais separação, existe agora a união de Cristo, de Deus e a igreja. 1 Coríntios 15, 54, mais para frente a gente vai ver, mas diz que quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Nós vencemos, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor, pelas nossas vidas. Verso 13 diz que, ora, se não há ressurreição dos mortos, então, Cristo não ressuscitou. Então, Paulo vai argumentar. Então, se não há ressurreição dos mortos, se vocês não creem nisso, então Cristo não está ressurreto. Vamos admitir que a posição de vocês esteja correta. Paulo vai argumentar que não há ressurreição dos mortos. Então, significa, logicamente, que ninguém ressuscitou, nem jamais irá ressuscitar dos mortos. O que necessariamente, que nem mesmo Cristo ressuscitou. Ou seja, negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição daquele que torna possível toda e qualquer ressurreição. Olha a implicação que isso vai trazer. Olha a complicação que isso vai trazer e as consequências que isso vai trazer. Verso 14. No verso 13, Paulo fala isso. Olha, então se Cristo não ressuscitou, ninguém mais pode ressuscitar. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então a consequência disso é que tanto a pregação de Paulo e a nossa, quanto a nossa fé, não serve para nada. Não tem valor algum. Verso 15 e 16. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, a conclusão lógica que Paulo está aplicando para eles é que, como consequência de que Cristo não ressuscitou, não é somente que a pregação de Paulo e dos demais apóstolos não serve para nada, mas também acaba sendo mentira. E se é mentira o que nós estamos falando em nome de Deus, nós somos falsas testemunhas diante de Deus. Pois demos testemunho quanto que Deus não fez. Eu estou falando uma coisa que Deus fez, sendo que eu não acredito que Ele tem poder para fazer. Não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Mas é lógico isso. Pois demos testemunho contra Deus ao dizer que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a quem Cristo não ressuscitou. E se de fato os mortos não ressuscitam. Olha a complicação que os coríntios estavam causando na igreja. Verso 17.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha a consequência maior de tudo. Tanto os vivos quanto os mortos são afetados pela ressurreição. E se a ressurreição não ocorre, nós permanecemos no pecado, nós que estamos vivos continuamos pecadores, porque nada aconteceu, e sem esperança nenhuma de experimentar algo diferente. E para piorar ainda, aqueles irmãos que dormem ou que já partiram, morreram, estão perdidos e foram destruídos, porque não houve a ressurreição. Esse é o questionamento dele. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O pecado e a morte venceram. E os cristãos que vivem na expectativa de algo que não existe são dignos de dó, são os mais patéticos dentre todas as pessoas. São tolos, é isso que ele está falando. Mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, significa que nós não somente não temos perdão no presente, como também perderemos a nossa esperança quanto ao futuro. E temos acreditado no futuro que não existe futuro para a gente. Então, dentre todos os seres humanos, nós somos os mais dignos de pena. Palavra pesada, né? Dói, né, a gente ouvir isso? Isso é o que o mundo acredita, isso é o que o mundo prega, isso é o que o mundo quer influenciar nas nossas mentes, isso que os nossos filhos escutam nas faculdades, nas escolas, isso é que às vezes você escuta no local de trabalho. Mas eu tenho uma palavra não de desânimo para você nessa manhã, mas uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, não garantida por palavra humana, mas garantida pela palavra de Deus, que é fiel, louvado seja Deus. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E ela se cumpre. Então, diante de tudo que eu falei, vamos colocar essa explicação que o mundo dá, que os coríntios estavam dando e que Paulo questiona, para falar, olha, vocês ouviram tudo isso, nada disso aconteceu, mas vamos colocar uma vírgula nisso e vamos dizer, ó, entretanto, todavia, contudo, porém, a palavra de Deus nos garante, e ela é verdadeiramente poderosa para nos garantir, que aqueles que aceitam a ressurreição de Cristo como uma realidade, isso inclui não somente o perdão dos pecados, mas também a plenitude da vida no presente e também um futuro glorioso com o nosso Salvador. Inclusive, está garantido também uma ressurreição com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos, nem a nossa fé, nem a nossa pregação são vãs, são vazias e inúteis. Elas são verdade. A palavra de Deus, ela se cumpre. Em 2 Coríntios 5 diz que sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, quando ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa celestial, não feita por mãos humanas, mas feitas pelas mãos de Deus. Enquanto nós estamos aqui, nesse corpo carnal, pecador aqui, nesse tabernáculo que a palavra de Deus diz, nós gememos, aspirando por sermos revestidos, não revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e nus, pois, na verdade, estamos neste tabernáculo gemendo angustiados, não por queremos ser despidos, mas para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A morte, meus irmãos, e a sepultura sempre foram considerados os grandes
devoradores, as grandes devoradoras da vida, da nossa vida, a morte e a sepultura. Porém, Cristo alterou isso maravilhosamente. O destino de todos aqueles que nele creem. O nosso destino final não é a sepultura. A história, a nossa vida, a nossa história não termina ali. Ela tem continuidade. Continua conosco na eternidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Em Romanos 8, 21 diz que, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ainda em Filipenses 3,11 diz que o qual ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus é todo-poderoso. Ele venceu a morte e nós também iremos vencer, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, para crer, para ter fé nessa palavra de Deus, muitos vão questionar. Lá Paulo, no capítulo 15, ele diz que muitos eram testemunhas oculares. Inclusive Paulo, porque Cristo se apresentou diante para ele. Mas é aqueles que não viram, como nós. Eu não vi a ressurreição de Cristo. Eu não fui testemunha. Jesus mesmo já fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 20, 29. Ele diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Louvado seja Deus. Somos nós. Nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos, louvado seja Deus. E o que é crer? O que é ter fé? Em Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Isso é fé. Louvado seja Deus. Então, pelos olhos da fé, nós cremos. Ele está vivo, louvado seja Deus. Tem um casal que compôs um louvor, muito conhecido por vocês, por todos nós, Bill e Gloria Gaither. E um louvor que diz assim: Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que louvado seja Deus, vivo está. Glórias a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Eu convido a igreja a estar de pé. Vamos louvar com grande alegria essa promessa, essa certeza que Deus está vivo. Jesus ressuscitou.